O governo de São Paulo anunciou um pacote de medidas na área de habitação, investimentos aí na casa de 5 bilhões de reais. A Mayra de Jaima acompanhou o anúncio, traz os detalhes aqui pra gente. Fala, Mayra. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. Mayra. Pois é, então, o governo anunciou hoje um pacote de medidas na área da habitação que soma mais de 5 bilhões de reais. Uma das iniciativas é a parceria público-privada de requalificação do centro da capital, que prevê 6.100 novas moradias na região. É um projeto complementar ao que pretende transferir a sede do governo paulista, atualmente localizada no Morumbi, e toda a estrutura administrativa para o bairro Campos Elíseos. A ideia é que, com a ocupação por funcionários e novos moradores, haja uma valorização da região e redução da violência, como ressalta o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco. Só se faz uma recuperação de um centro, de uma área, de uma cidade, quando você consegue trazer uma junção de serviços, de moradia, porque as pessoas acabam consumindo, as pessoas acabam circulando, as pessoas acabam demandando outras necessidades, como um teatro, um cinema. Então, essa junção de funções de uma cidade é que são muito saudáveis para fazer uma recuperação de qualquer centro urbano. O investimento previsto no projeto é de 2 bilhões e 400 mil reais, sendo a maior parte investida pela iniciativa privada e 600 milhões aplicados pelo governo. A previsão é que o projeto seja concluído em aproximadamente 6 anos. A oferta de residências responde por mais da metade da área construída desse projeto. Serão 6.135 mil unidades, sendo 5.046 novas e 1.089 retrofits, que são prédios mais antigos, modernizados. As moradias vão ser voltadas para diferentes grupos econômicos, seguindo uma lei federal de 2015. Mais da metade serão direcionadas para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Também estão previstos equipamentos públicos, calçadas, passarelas, ciclovias, estacionamentos, serviço e comércio e restauro de imóveis tombados. A PPP ainda vai passar pela fase de consulta pública para que a sociedade possa debater o projeto. A publicação do edital está prevista para o mês que vem e a assinatura do contrato para agosto. Além disso, nesse pacote de habitação também foi anunciado que o CDHU vai construir 24.309 residências, das quais 1.355 vão ser para o programa Vida Longa de acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade, em parceria com as prefeituras. E o Estado também vai conceder 13.312 novas cartas de crédito imobiliário pelo programa Casa Paulista. Número que não acaba mais, tem uma cartilha quando você vai revitalizar, isso em qualquer lugar do mundo. Revitalizar uma área que já foi nobre ou super ocupada e que era um orgulho de determinada cidade e que deixou de ser, né? Que é você oferecer estrutura, serviços, as pessoas chegam e isso é reocupado e a vida volta ou tem uma tendência de voltar à normalidade, entre aspas, numa normalidade. Só que essa cartilha a gente já sabe faz muito tempo, né, Zaidan? Isso é muito legal. Tudo que a Mayra falou são números expressivos, né, superlativos, mas precisa efetivamente acontecer. E se vai ser daqui 6 anos, 5 anos, acho que talvez a distância não seja o mais importante, mas é de verdade uma dedicação, esforços, para que a gente não transforme isso apenas numa cartilha que a gente ouviu dizer que existe. Não há dúvida, Ronald, não há dúvida. É o que você falou, os números são bons, né? São números importantes, impressionam até em alguns casos. E com relação a essa grande mudança, talvez seja o capítulo decisivo para aquela ideia de revitalizar, né, o centro de São Paulo. Eu coloco esse revitalizar com esse tom, porque muita gente que trabalha no centro de São Paulo discorda da ideia de que ele não é vitalizado, de que ele não tem vida, de que ele precisa ser revitalizado, acordado. Ele tem vida, tem muita vida. O problema é que há um desdém, uma negligência do poder público para cuidar daquilo que lhe cabe, né? Limpeza, segurança, porque o centro de São Paulo é um lugar excepcional. É claro que se o poder público se muda para lá de Malicuia, o governo do estado,
você tem um impacto em segurança, até porque há preocupação com a segurança dos governantes. Então você passa a ter uma área com presença militar maior, com restrições, etc. Agora, isso não significa que o problema não será transferido para outros lugares de São Paulo. Se você não resolve a causa do problema, se você não vai à raiz do problema, ele vai ser transferido apenas. Bom, aqui não dá mais, vai para outro lugar. Isso já aconteceu com a Cracolândia, na época do Dória, não é? Então, não é nem exatamente revitalizar, mas fazer com que seja um lugar digno para as pessoas dia e noite, né? Um lugar que possa ser desfrutado pela população, pela comunidade, dia e noite. E que haja a possibilidade de se aproveitar, por exemplo, da rede de transportes, que é formidável e tal. Agora, não basta transferir o problema. E se a raiz não é encontrada e tratada, haverá transferência do problema. O Dória fez isso no centro, né? Dizendo que ia acabar com a Cracolândia. Ele Acabou se foi em e a Cracolândia... no primeiro dia ele disse que tinha acabado, né? O Tinha duro é que no acabado, dia ela- seguinte já tinha voltado, né? E multiplicada, né? Sim. Porque algumas das mudanças, né, das transferências, produziram outras Cracolândias sem que a do centro não voltasse firme e forte. Né? Só tem uma coisa que me chama atenção nessa... Eu estava ouvindo uma entrevista outro dia de um representante do comércio ali da área central. Eu tô falando ali da Rua São Bento, Rua Direita, aquele centro que a gente tanto frequentou, né, Zaidan? Você deve ter frequentado bastante passando por ali, porque a gente, quando Claro. precisava de algo, quando você precisava de algo, você ia para lá, né? Os pais da Maria Eugênia provavelmente fizeram isso também. Você ia no centro para comprar material escolar, para comprar roupa, para comprar calçado, para tudo, né? E Rua Direita e Rua São Bento, pô, tinha, para você ter uma ideia, como ruas de grande fluxo de ruas de grande fluxo de pedestres, tinha mão de direção das pessoas. Um lado para ir para a Catedral e outro para vir na direção da Praça do Patriarca, por exemplo. E isso nem precisa, porque o fluxo é gigantescamente melhor e metade dos estabelecimentos comerciais estão fechados, não existe, as portas estão baixadas, né? E aí, estava falando nessa entrevista que eu vi exatamente sobre retomar. É que o retomar requer uma adaptação à realidade. Não adianta acreditar que as pessoas voltarão ao centro para consumir como consumiam no passado, porque a vida mudou, as pessoas compram em outros lugares, as pessoas compram de outras formas. Então não é só isso, é um passo adiante que precisa ser dado, não é revitalizar, voltar a ser o que foi o centro nos anos 80, é um centro adaptado aos anos 2000, que nós estamos vivendo agora, com visão de futuro, e de que maneira você pode aproveitar aquilo para a vida de agora, não é tentar achar que a gente vai voltar àquilo que fazia no passado. Exato. Lógico, não é voltemos no tempo, não é isso, né? Não é isso, mas, pô, há valores que são atemporais, né? Sim, um lugar claro. digno, decente, né? Em que as pessoas possam circular com tranquilidade. Né? É isso.